primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1953. Depois de 7 anos de luta e intensa mobilização popular, Vargas sanciona em 3 de outubro a Lei 2004, que cria a Petrobras. 1958. Após os primeiros movimentos para organizar os petroleiros em 1957, acontece a primeira greve na refinaria de Manguinhos. Dessa experiência surge a Associação Profissional dos Trabalhadores de Manguinhos. Era o primeiro passo para a criação do Sindipetro RJ em 1959. 1964. Intensa participação dos petroleiros nas lutas que antecederam o golpe militar e no grande comício da Central do Brasil. Após o golpe, o sindicato é invadido e os militares promovem uma verdadeira devassa em seus arquivos. A diretoria é posta de seus membros perseguidos, alguns presos, outros exilados e demitidos. 1980. Com a reorganização do movimento sindical, a preocupação com as condições de trabalho assume crescente importância. É criado o DIESAT. O movimento sindical faz as primeiras denúncias de contaminação de trabalhadores expostos ao benzeno. 1984. Acidente na plataforma de Anchova com a morte de 37 trabalhadores. O Sindipetro RJ inicia uma intensa campanha de denúncia exigindo mais segurança no ambiente. 1988. Petroleiros protestam contra o congelamento das URPs e iniciam uma greve que dura 11 dias contra a decisão do TST de conceder somente 4% de reajuste anual. O TST volta atrás e o índice chega a 19%. 1990. Collor extingue estatais e demite trabalhadores. O Sindipetro RJ participa ativamente da luta pela reintegração dos demitidos e da campanha Fora Collor. Em fevereiro de 1991, é deflagrada greve nacional, exigindo a suspensão das privatizações e a reintegração dos demitidos. 1992. Demissões e pela reintegração imediata. A polícia os retira violentamente após 44 dias de ocupamento de resistência para a Organização Nacional dos Servidores Demitidos por Collor. Os petroleiros se de setembro. O movimento foi um dos mais fortes. Em 9 dias, registrou paralisação média de 80%. 1995. O governo FHC dá sequência ao processo de desmonte do Estado, quebrando o monopólio estatal do petróleo. Dispostos a impedir a privatização da Petrobras, os petroleiros iniciam uma greve histórica que dura 32 dias. FHC bloqueia as finanças dos Sindipetros para enfraquecer a resistência contra a privatização. Em 1999, o governo federal foi condenado pela OIT por sua postura com os petroleiros. 1997. Após várias disputas entre o governo FHC e as entidades de defesa dos trabalhadores, é promulgada em 6 de agosto a Lei 9.478, que abriu o setor petróleo para empresas privadas. O Sindipetro RJ avança no processo de organização e conquistas para os trabalhadores do setor privado. 2001. Com o lema "Sempre a gestão, senão a migração", os petroleiros iniciam forte campanha contra a migração. Mais vida. Em fevereiro, após intensa disputa e mobilização, vencem a batalha e barram as migrações para o PPV. Os trabalhadores das extintas Interbras e Petromisa, demitidos pelo governo Collor, voltaram aos quadros da Petrobras após mais de uma década de lutas. Foram readmitidos
demitidos 986 trabalhadores anistiados. 2007, uma forte campanha organizada pelo sindicato barrou num primeiro momento a repactuação do fundo de pensão, que visava retirar dos trabalhadores direitos adquiridos. No entanto, a empresa reabriu o processo rebaixando a meta de adesões. Por isso, a luta política e jurídica pela manutenção dos direitos dos trabalhadores continua. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. Contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Olá, companheirada, estamos aqui mais uma vez, muitos honrados, eu e Furtado aqui estamos muito honrados com a presença de um lutador, né, o nosso querido Bernardo. Então eu passo aqui a palavra para o nosso companheiro Furtado, seguindo o fluxo natural que é da esquerda. Por isso que essa rosa daqui vai lembrar nossa esperança no socialismo. A rosa vermelha simboliza isso. Furtado, suas considerações iniciais e logo em seguida, que está com muita pressa, né, nosso companheiro Bernardo. Mas antes de qualquer coisa, Furtado, um dia vieram e levaram a BR. Como eu não sou BR, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram a Transpetro. Como não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram os ativos do NNE. Como não sou de lá, não me incomodei. Os ativos do norte do Nordeste, né? Nordeste. E no quarto dia, então, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Inclusive você, né? Você, é caso específico, né? Bom, dizer que a gente sempre faz essa retificação, que na realidade não são 49 anos de luta, mas sim 60 anos de luta da participação do sindicato, de toda essa história que o companheiro Candal nos acabou de contar, né? Participam todos os trabalhadores de um modo geral e principalmente naquele momento os trabalhadores da companheiro Bernardo. Nós estamos assim, esse engajamento, né? E agora é outro, ainda mais difícil, o que requer maior dos nossos colegas e a participação para a atividade do nosso sindicato. Porque sem essa participação, não há. Isso é iniciativa nossa, parte da nossa iniciativa, essa retomada de direitos, a luta pela dignidade, parte dos petroleiros. É isso que eu queria dizer. Você, Bernardo, a transmitir para os nossos companheiros. Nós estamos com um problema aqui, sabe por quê? Não está dando. Estão participando, tendo algum problema, né? Porque criados aí por um tempo, E aí, rapaz, nós estamos com esse problema aqui e não está entrando. As pessoas não estão entrando ali para fazer, nem para fazer as suas saudações. Mas nós somos igual a árvores. Vamos morrer em pé, né? Então, vi o rei Bernardo, que você falou, né? Para a nossa
É muito simples, tá? É muito simples. Da nossa história, o cerco está se apertando, cada vez mais os trabalhadores perdem direitos, cada vez mais os trabalhadores são oprimidos, os trabalhadores são ultrajados, perdem a dignidade, até o ponto de perderem a sua essência. Agora, quem é que tem que tomar a iniciativa de se levantar contra esses ventos contrários à nossa existência? Os próprios trabalhadores. Somos nós. E nós temos que fazer isso de forma organizada. A minha proposta, meu convite: participem das atividades do seu Sindipetro, colegas petroleiros. Eles querem a precarização do trabalho, tá? E até, se possível for, a volta do trabalho escravo. Nós não podemos aceitar isso. O que vai determinar, tá, um engessamento dessa força que se levanta contra nós é a nossa união, nossa organização. Não é momento agora de discussões. Agora é também o momento de tomar decisões equilibradas, decisões coerentes e importantes. Não adianta querer fazer política agora, meter os pés pelas mãos e colocar a nossa categoria numa condição de vexame e de vergonha. O que vai determinar a retomada dos nossos direitos é a força da nossa luta. Não é intermediação política nenhuma. É o momento que os trabalhadores estão sendo ultrajados, agredidos. Então cabe aos trabalhadores contra essa situação. Companheiro Furtado, essa é a minha mensagem. Companheiro. Mandar um abraço aqui, Furtado, para o nosso querido Hermelino Val, que entrou agora aqui também conosco. Robert Freitas, Gever Silva e Paulo Cossati. Já estão chegando, tá vendo? Já chegando, legal. Que bom. Nós ficamos um mês sem transmissão. Agora estamos chegando aí. Mas isso é sinal que o nosso programa até é voltado para esse tipo de segmento do trabalhador. Agora, queremos agradecer às pessoas, né, e pedimos também, não só o comparecimento, mas também com comentários, né? Não só a favor, lógico, evidente, se possível, contra também, é lógico, né? Agora, companheiro Bernardo, você foi muito feliz no seu comentário, mas há de se dizer que isso demanda exclusivamente do trabalhador, né? Do trabalhador. Demanda do trabalhador. A gente percebe aí que com essas reformas que eles fizeram, e vamos sempre aqui falar dessas reformas, né, que eles fizeram, não trouxeram nenhuma delas, não só a reforma trabalhista e principalmente a reforma previdenciária. Não trouxe nenhum benefício para o trabalhador, nenhum. A gente vê aí, infelizmente, a gente vive num mundo de vários iluminados, né? Tem um então que tem um aí que, coitado, é mágico, que é iluminado, que coitado de iluminado, e está tão iluminado que está tudo perdido, né? E que se faz um comentário que você quer emprego, você tem emprego, não tem direito, se você tem direito, não tem emprego, né? Então, são coisas que não é admissível no nosso meio em termos de trabalhador, né? E a gente lamenta profundamente esse tipo de postura, né? A gente comenta aqui que existe um senhor aí que se diz super-ministro, né? Que de economia não entende nada. Não entende e a gente prova que não entende nada. Porque economia que é feita para tirar direito, isso não existe, companheiro. A economia é feita para ter uma situação diferenciada para os trabalhadores dentro das seus direitos e suas conquistas, companheiro Ivan. O Japão, quando nós vamos ver processo de industrialização, José Ramos, mas valeu, Denilson também. O Japão nos ensina que em casa, o capital se faz em casa. Moreno Pescador, que saudades de você, me arrepiou aqui agora aí. Bota um comentário aí, cara. Então, resultado, ensina
quando nossos companheiros aí e outros companheiros afirmam que esse super-ministro aí, ou pelo menos que se entende como super-ministro, não entende nada de economia, além de não entender de economia, porque nos últimos 30 anos, quando é que ele apareceu aí, da escola de Chicago, o Chicago Boy, ele não leu mais nenhum livro de economia, é o que se diz aí. Ele não entende não só de economia, ele não entende de gente. O que é pior é que ele não entende de gente. É só vocês descerem aqui à tarde, na Avenida Presidente Vargas, você vai ver as portas dos bancos lotadas de gente pedindo esmola. Isso por quê? Porque esses miseráveis que estão aí só conseguem desempregar. Podem anotar que nós vamos falar aqui agora. Eles falavam que com a reforma trabalhista, que engessava o empresário, com a reforma trabalhista iam ser gerados 10 milhões de empregos após a reforma trabalhista. Mas foi gerado sim, companheiro. 12 milhões de desempregados. Aí, isso não basta, porque a política fiscal precisa ser equacionada. E hoje, nós estamos vendo aí nos noticiários, na internet, que os países começam a jogar a política fiscal no lixo, porque cabe ao Estado, em pessoas, em gente. Eles estão, o grande projeto deles é acabar com a res pública, é acabar com a coisa pública. Esse é o grande projeto. Aí precisava para equalizar então a nossa economia. Depois do Moreira tem Antônio Santana, valeu! Tem o Kit de Menezes também, tem a Jaqueline Brito, legal, tamo junto. Para equacionar, então, para equilibrar a política fiscal, tinha que ter a reforma da Previdência. Veio a reforma. Aí, na reforma da Previdência, ele já experiente da frustração. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver que eu acho que está. Realmente, como o companheiro Ivan está falando, se falava que com a reforma da Previdência Social ia beneficiar o menos favorecido. Né? Era aquilo que a proposta era essa. A promessa era essa. Então, só para fechar, resultado então, veio a reforma da Previdência. Aí eles, baseado eu ia falar uma palavra aqui, mas depois eu falo então. Eles não conseguiram nada. Aí estão dizendo que para gerar emprego, depois da reforma da Previdência, só daqui a uns 4, 5 anos. Mas tem que fazer a reforma administrativa para poder atacar o funcionalismo público. Que no Brasil não é o que eles falam do funcionário público. Aí também não basta, tem que fazer a tributária. Depois que eles fizerem trabalhista, previdenciária, tributária, administrativa, eles vão chegar à conclusão de que o Estado precisa investir. Mas é uma grande conclusão. Pode escrever isso. Pode escrever isso. Aí, o Estado vai investir numa classe trabalhadora que não tem direito. O Estado vai investir numa planta industrial que só vai gerar produtos primários. Porque eles inteligentemente estão detonando com as nossas indústrias. Vamos botar o dólar aí a R$10. Já está 5, 4 e... Não, daqui a pouco. Ele já falou, ele já ameaçou que se tirarem ele da economia, o dólar vai a R$7. É mesmo? Como se ele fosse o salvador da pátria. Um bravateiro. Então, é um bravateiro. Melhor palavra foi essa. Bravateiro. Depois de Jaqueline Brito, Furtado, a Xavier está conosco, Chicão Francisco, Sérgio Mesquita, esse aí,
tem uma consciência política muito especial. Coloca teu comentário aí, cara. Ou então tu tá com Bozo. Isso aí. Ou tu coloca um comentário, ou se ficar quieto é porque tu tá com Bozo. Então, resultado, nós temos que ir unidos nessa luta contra esse ataque à classe trabalhadora e ao povo brasileiro. Não podemos, ele hoje, para sacanear a imprensa mais uma vez, eu não sei que imprensa que não está fazendo papel de... A imprensa vai e ela te imprime, ela vai e te encosta contra a parede. O papel da imprensa é esse. Essa imprensa nossa, a oficial, pelo menos a grande mídia, está cada vez mais covarde, cada vez mais amedrontada. Ele hoje sacaneou de novo a imprensa. Por quê? Aquela porta lá do inferno, que os diabinhos vão todos lá falar com ele, né? O curral? Aquele curralzinho. O que ele falou? Pô, por que vocês estão aqui, jornalistas? Estão aqui por quê? Se vocês acham que eu estou maltratando vocês, falando vocês, vai embora todo mundo. Não tem que ter jornalista aqui. Só se for jornalista dele. Aí pode, entendeu? Mas se for outro tipo de jornalista, não é para estar nem lá. Ele falou, cara, mandou jornalista tudo pro cacete. Cadê essa imprensa covarde que não se manifesta? Josué Vilar Cruz, tá com a gente também. Tá faltando o quindim, né? Então, resultado. Já tá aparecendo. Amigos, Ivan, a Rosa Vermelha. Apareceu um parente seu aí, né? Cadê? Não? Ivan La Puerta. Ih, bacana, hein? Esse La Puerta aqui é de onde? Não sei. Legal, eu sou Ivan de Andrade. Ivan Cruz de Andrade. Mas estamos juntos aí. E eu não quero monopolizar, mas queria que vocês também fizessem um comentário. E nós preparamos aqui, como nós estamos começando o primeiro programa do mês de março, que é o mês dedicado à mulher, nós hoje encontramos no Senado, na biblioteca do Senado, a seguinte preciosidade. Para a lei... tá lendo aí, então, para nós. Está lá no Senado. Para a lei escolar do Império, meninas tinham menos capacidade intelectual que meninos. Fonte, Agência Senado. Está lá. Tá vendo? Império, no Império, está aí, ó. Meninas tinham menos capacidade intelectual. E hoje meninas vestem rosa e menino veste azul. Meninos vestem azul. E menina tem que ficar subordinada ao menino. É isso que está aí. Como se fosse muito importante isso, né? Furtado e amigo Bernardo, como é que vai ficar a nossa república? Vitor Zumbi, legal aí. Sobrenome interessante. Tamo junto aí, Vitor. Olha só, companheiro Ivan, todo esse comentário que você fez se reporta às reformas, não é isso? Evidentemente, até porque as pessoas que fizeram as reformas ou que participaram da reforma não têm a menor capacidade, a gente sabe disso, e como ela foi feita, pelo menos está nos jornais aí, porque a gente sempre fala aqui que está nos jornais, a gente não inventa a historinha não, está nos jornais. Como esse senhor aí que se diz super-ministro falou que não há problema, que o dólar pode aumentar, que não vai ter influência nenhuma na economia. Antônio Santana, teu xará, colocou aqui uma observação. Então, leia. Consegue ler? Não consigo. Comitê Ação da Cidadania em defesa do nosso petróleo, políticos corruptos que apoiam ações principalmente da Petrobras. Então, esse comitê Ação da Cidadania está aí para defender os interesses nacionais. Defender a Petrobras, Antônio Santana, é defender o Brasil, e isso está claro para qualquer um. Continua, Furtado. E de uma certa forma, não só defendendo a Petrobras, mas de um modo geral todas as estatais. A gente sempre tem questionamentos e a gente sempre vai falar sobre isso aí. Até porque essa lógica dizer que vai privatizar para que o mercado tenha uma abrangência maior daquela empresa, isso é conversa fiada, a gente sabe disso aí. E a outra coisa, dizer que o Estado não tem condições de gerar aquela empresa, aquela estatal, e também isso é conversa fiada.
Isso é aquele tipo de situação que não tem o que se questionar ou então apresentar como um fator primordial para a privatização, para ser sobre isso aí. A Petrobras dá prejuízo? É verdade. A Petrobras, nunca. Ela nunca deu prejuízo. A Petrobras, pela qualidade que ela tem dos seus técnicos e dos seus profissionais, cada vez mais recebe prêmios internacionais. Né? Cada vez. Uma outra coisa que chama bastante a atenção da gente é o problema da SEDAI. Eles estão investindo maciçamente nessa situação, palavras aqui, de dizer que a qualidade da água que a Petrobras, que a SEDAI apresenta é inferior. Isso é balela, isso nunca houve. Eu falo que na minha casa, moro na Praça da Bandeira, não houve problema nenhum na qualidade da água. Não houve problema na água. Não vou comprar água, não. Água de qualidade. E isso na minha casa ela faz. Então, esse papo de dizer, como é, Grosomina, sei lá como é o nome do negócio lá, e agora já apareceu detergente, não vai demorar muito, meu companheiro, vai aparecer um posto de petróleo aonde está lá no Guandu, não vai demorar muito. Isso é irresponsabilidade que eles estão fazendo. Agora, é irresponsabilidade, mas tem de se chamar a própria sociedade, companheiro. A sociedade não pode ficar inerte. Nós tivemos aí as reformas e a sociedade ficou inerte. Vamos ver o que vai acontecer agora com a reforma no que diz respeito ao funcionalismo público, né? Que está sendo massacrado aí. É tudo uma postura e essa postura tem que ter dignidade e participação da sociedade, companheiro Bernardo. José Sebastião, filho aí, abração. Luciene Tolentino também, outro abraço. Denilson Bandeira, tamo junto aí, todo mundo. Quindino Antônio, tá faltando. Você, companheiro Bernardo. Bom, pessoal, eu queria deixar aqui um comentário, só retroagindo um pouquinho a nossa pauta. Que, na semana passada, uma cientista, pesquisadora, tá, liderou, tá, as pesquisas para desvendar a sequência do vírus né? Mas por que a ênfase numa mulher e negra? Por que essa ênfase? Sim, doutora, essa figura da mulher, da pessoa negra, dos cientistas e era funcionária da USP, né? Então, e do servidor público, toda uma figura que vem sendo perseguida por esse governo fascista. E são pessoas que estão acrescentando na nossa sociedade, estão trazendo uma vida melhor. E essas pessoas têm sido perseguidas. A pessoa da mulher, a mulher negra, dos cientistas, da acadêmica, que vem sendo perseguida. E que são pessoas que estão somando, que estão trazendo benefícios, né? Estão trazendo dignidade à nossa sociedade. É verdade, verdade. Nós deu uma queda aqui agora, vou até olhar ali, peraí. Mas é isso aí, companheiro Ivan vai ver, torna um problema. Não, aqui tá legal. Mas é isso aí que o companheiro Bernardo está falando, né? É uma profissional de qualidade. Isso. Né? Que mostra toda a sua capacidade quando eles atacam aí. Mulher. Né? Quando eles atacam de todas as formas possíveis. O próprio trabalhador. Olha só o exemplo que nós temos. O valor da mulher. O valor da mulher. Do trabalho, que apresenta, né? Infelizmente, isso aí, de uma certa forma, não é reconhecido. E isso que a gente percebe. Mas são coisas direcionadas, né, companheiro Bernardo? São coisas direcionadas que a gente vê aí para desativar. É aquela mesma pergunta. Você tem um petróleo, aí você desativa uma refinaria. Pô, diminui 30% da produção para poder importar dos Estados Unidos. Isso. 80%. Aumentar a cota de importação. Tem sentido isso? Nós perdemos aqui um pouquinho o sinal, voltou agora, e pegamos o Chicão,
aplaudindo. Valeu, Chicão! Valeu. Legal, bacana, bacana. E aí depois dele já agora apareceu o Joab Dantas também. E as outras pessoas sumiram dali da tela. Desculpe aí se a gente não citar, né? Porque caiu aqui, o sinal deu uma queda aqui, do outro lado até parou. Então, companheirada, nossa transmissão de hoje, Furtado, qual é o número dela, Furtado? Qual é o intervalo dela? Nossa transmissão de hoje corresponde ao número 379 da semana que vai do dia 20 ao dia 6. Do dia 28 ao dia 28 ao dia 5. Ao dia 5 de março, é dia 5 hoje. Não, é dia 5, eu falei dia 6. Qualquer a empolgação que a gente é. Até a empolgação não só do que nós estamos discutindo, mas dos companheiros que estão nos dando para ver da sua audiência. Pergunta para o Bernardo, qual é essa edição aqui do ano? Qual é a edição? Bom, vou é a 10ª edição, né? 10ª edição. 10ª edição do ano. Legal. Furtado, ou então Bernardo, faz aí um resumo da nossa transmissão de hoje aqui. Faz um resumo para a nossa companheirada saber. Inclusive agora, José Sebastião Fialho aí entrou ali, ó, depois do Joab Dantas. Primeiro módulo nosso, nós estamos homenageando quem? Os grandes impactos na cultura brasileira e nacional, e dando destaques especiais, né, Igor? É verdade. Destaques especiais para quem? O primeiro destaque é o Jardim de Macalé. Jardim de Macalé, 77. Vamos lá. Isso aí, 77 aninhos, né? E depois dele vem? Veio o Vanderly. Novinho, né? É, novinho, 54 depois, anos. Aquela pessoa que você gosta. Gabriel Pensador. Grande Gabriel. Esse realmente 46 anos. É contigo agora. Patativa do Assaré. 111 anos. 111 anos. E para fechar, Bernardo. O Vila Lobos, que completaria 133 anos. Hoje, né? Hoje, dia 5. Hoje é aniversário do grande Vila Lobos. E aí, nosso editorial, nós fomos lá no Darcy Ribeiro. Porque nosso editorial hoje ele tem um projeto que é o de deseducar para controlar, né? A ignorantização como projeto de poder. Isso aí é um trabalho feito pelo Guilherme Lima, um trabalho excelente. Então, Bernardo, como primeiro parágrafo, o que é que você ou como dias dados presenciando. Nesses dias tão conturbados, né, que presenciamos e vivemos cataclismos políticos e sociais tão evidentes, a figura do autor filósofo vem à tona. Verdade. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Em seu texto, Conceitos sobre História. Assim ele descreve este ser, o autômato. Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance que assegurava a vitória. Um fantoche vestido à turca, com um narguilé na boca, sentava-se diante do tabuleiro colocado numa grande mesa. Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível em todos os seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela, um mestre no xadrez que dirigia com cordéis a mão do fantoche. Então nós vemos, o nosso momento atual é exatamente esse. Temos um robô na presidência, um robô com inteligência artificial. Está muito claro, a inteligência desse camarada que está aí é uma inteligência artificial. Esse texto que você leu
Ele vai ficar disponível também no site, o vídeo vai ficar lá, todos os vídeos, no site professorivanluiz.com.br. Daqui vai lá para o YouTube, tá certo? Vai para o YouTube. E lá no YouTube vocês vão ter também vários vídeos nossos, né? E nós temos um blog onde o conteúdo do programa fica todo lá. Os links, tudo, para quem quiser depois com calma acompanhar, porque nós não podemos transmitir exatamente tudo que está no programa aqui, senão ia levar 2 horas, 3 horas. Mandar um abraço aqui, Furtado, para o Edson Pontes, tá certo? Resumindo essa questão da deseducação, Furtado. Pois é, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Nessa leitura que o companheiro Bernardo fez, que é um comentário, inclusive, aproveitado pelo grande Darcy Ribeiro, ele é baseado num quadro que as pessoas que tiverem acesso vão ver esse quadro, né? Onde uma máquina comandava, através de uma fiação, o cérebro das pessoas, que na cabeça dessas pessoas tinha um capacete que ali era demandado. Então, essa explicação é do Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, que era alemão, especificamente, dizendo que como uma pessoa só manuseava todas as outras, né, através da máquina ou então através das próprias ideias, comandava através de fios, né, fios que ali que demandava. É uma coisa super importante isso aí, né? E até no que o companheiro Ivan está falando, é o seguinte, companheiro, seguindo seguindo o comentário baseado no Benjamin e o Pedro Darcy Ribeiro, né? O que de certa forma exprime a ideia contida no detalhamento da figura de um autômato fantoche, deixa mais do que claro as nuances da situação brasileira atual, como uma população robotizada passando por falsas transformações que ocultam uma continuidade de engrenagem de poder que se perpetua desde a formação do país enquanto nação. Qual o jogo de xadrez evidenciado pelo pensador alemão, nossas jogadas são de cartas marcadas, embora as peças sejam diferentes ao longo dos anos, né? A nossa política, graças aos mecanismos de continuismo, garante a perpetuação de uma série de privilégios, meandros e costumes arraigados no seu cérebro. Aí a gente vê, rapaz, a democracia que nós estamos experimentando. Uma democracia altamente questionada por Platão. Nós somos obrigados a voltar a 2.400 anos atrás. É a democracia da maioria. E é a democracia de quem tem grana, de quem tem dinheiro, né? Platão, quando ele escreveu a República, e ele tem lá aquela caverna, rapaz, o que nos remete, nós estamos vivendo nessa caverna, aonde se você sai e enxerga e quer trazer a luz para os cavernosos, para quem está dentro da caverna, está escrito eles comerem vivo. Nada. A terra é quadrada, cara. A terra é plana, meu irmão. A terra é plana, rapaz. A desconstrução do conhecimento incrível. A escravidão foi boa para o negro. Entendeu? O sujeito que está assumindo um cargo agora falou negro. Na cabeça dele ele é branco, mas na pele ele é negra. Ele quer acabar com o dia da consciência negra. Ele quer acabar com tudo que for de interesse do negro. Olha só, rapaz, aonde o autômato lá do Benjamin, lá do filósofo alemão, são autômato mesmo, e é a democracia que conhece, é a democracia do rico. Por quê? Tem 530. O que é que os financistas fazem ao ser e analisar uma eleição? São 513 deputados, vamos financiar 400.
para nós termos tranquilidade do que nós mandarmos para o parlamento vai passar. Deixa os outros 100 ou 50 se espernear à vontade, entendeu? Brincar de fazer política, deixa eles, pô. Mas nós temos 400 na mão. E no Senado, tem 81 senadores? Tem. Nós temos que ter pelo menos uns 70 nossos, para garantir. Isso é a democracia que nós estamos experimentando. Ah, como é que muda isso? Vai mudar o dia que as pessoas não conformadas com essa palhaçada que está aí. Eu não vou nunca defender ditadura nenhuma. O nosso caminho é o aperfeiçoamento da democracia. Esse é o nosso caminho, tá certo? Jamais defender ditadura como um doido não se chega aqui para defender ditadura. Tá maluco? Resultado, nós temos que lutar para termos uma democracia de verdade, né? Para termos uma república como Platão imaginava. Entendeu o negócio? Esse processo da deseducação vem ratificar o pensamento do Darcy Ribeiro. Furtado, o que é que o Darcy Ribeiro falava para a gente sobre a crise da educação? Abre aspas, a crise da educação no Brasil não é uma crise, ponto e vírgula, é um projeto, fecha aspas. Quem é que pode duvidar disso, Bernardo? Olha, companheiro, e me preocupa muito. Acho que nós temos que retomar a vida. Nós estamos engessados na vida. Autômato, né? Quando se vê, me preocupa ver o ministro da Educação, que agora não sei se por deboche ou se por vocação, começa a redigir mensagens e textos com erros grosseiros de português, de ortografia e gramática. A gente não sabe se é proposital ou não. E que não é deposto, que não perde seu cargo. É elogiado. É elogiado, que é intocável. Isso me preocupa, porque além de ser um péssimo exemplo, nos remete um histórico de incapacidade, de incompetência para gerir. Olha só que exemplo nós estamos passando para nossas crianças. Então isso é muito importante. Eu acho que é o momento da comunidade acadêmica se levantar contra isso. E porque isso é um absurdo que está se propagando, está se repetindo e ninguém está fazendo nada. Então é isso que me preocupa, que me deixa angustiado. É ver que nós temos que retomar a vida. Nós temos que retomar a vida comum. Retomar uma proposta competente de gestão, de continuidade. Porque que exemplo nós vamos dar lá fora? Estamos dando lá fora, partindo desse exemplo, desse ministro, que é um desastrado, de um gestor, de um governante máximo do executivo, de um país de maior de complexidade que é o Brasil, que não leva nada a sério, que leva um comediante, tá? Para tratar de abordagens seríssimas. Dando banana para o povo, tá? Para as pessoas. Então isso nós estamos parados, nós estamos, pior do que parados, nós estamos retroagindo no tempo, enquanto o resto do mundo está evoluindo. Então como vai ser o nosso legado? Será que não vai trabalhar nem cinza para a gente reconstruir esse país? É o momento de interferir. Um abraço aí, vai para o Alexandre Oliveira, José Adelmo, Vladimir Oliveira, grande vizinho de Itaucaia Vale. Chega aí, legal. Companheiro, mas olha só, meus amigos, você vai esperar o que do cavalão? Fala. Eu infelizmente, eu tô aqui estender um pouquinho. Certo, de um cavalão só espera coice, cara. E de um bunda, o que é? Bunda suja. Bunda suja. Vai esperar o que de um bunda suja? Bunda suja. É isso que está aí. De um bunda suja só se espera cagada. Entendeu? Então é o que está acontecendo no Brasil, rapaz. Nós não estamos inventando nada. Isso aí. Nada. Tudo aí. Isso está tudo na imprensa aí. Na imprensa. Tá certo? É só pesquisar que vocês vão descobrir quem é o cavalão e quem é o bunda suja. É só
pesquisar na imprensa aí. Mas acho que não demora, não precisa pesquisar tanto. Não. É só botar lá na mídia lá, cavalão e bunda suja. Então, resultado, nós fizemos um destaque na história também aqui para a maravilhosa revolução que aconteceu no Haiti em 1791. E os haitianos até hoje estão pagando um preço caro por terem sido o primeiro a despertar isso no Caribe e na América Latina, esse sentimento de revolta, tá certo? Quando a gente vê que em 1789 eram outros imperialistas, sempre tem um imperialista para atazanar a vida das pessoas, né? A colônia francesa das Índias Ocidentais de São Domingos representava 2/3, olha só, por trás de sempre que está por trás da França, rapaz. E você vê que nesse momento aí era o maior mercado, o Bernardo, individual para o tráfico negreiro europeu. Então você vê que o tráfico está sempre presente. Ou é tráfico de negro, tráfico de ópio, é tráfico de droga, é tráfico de influência, sempre tem o traficante por trás das maiores crueldades que acontecem na humanidade. Mas chega a 1791. E aí? O que lembra de 1791? Quem que estava por perto ali de 1791? Que em 1789 teve um fato relevante, né? Então, depois desse fato relevante de 1789, chega a 1791. Aí acontece o quê? O que lembra ali? Revolução Haitiana. 2 anos da Revolução Francesa. Foi 1789, né? E aí, em 1791, então, passado 2 anos da Revolução Francesa, que também inspirou muito, né? E dos reflexos que aconteceu, né, na humanidade, lá em São Domingo, os escravos se revoltaram, e você vê, e foi uma luta que demorou, quantos anos demorou essa luta lá, se lembra? 12 anos. 12 anos, né? E eles derrotaram os brancos locais e derrotaram também os soldados da monarquia francesa, rapaz. E eles debelaram também uma invasão espanhola, quer dizer, e também uma expedição britânica e uma expedição francesa. A derrota da expedição de Napoleão Bonaparte, não é um exércitozinho qualquer, foi o exército de Napoleão Bonaparte, em 1803, no estabelecimento do Estado Negro do Haiti, que permanece até o dia de hoje pagando o preço dessa vitória retumbante, dessa vitória exuberante. O que você destaca? Tem uma frase que destaca esse momento. Qual é a frase, hein? Eu vou pedir até 6 minutinhos, porque eu estou atendimento a um outro compromisso, está aí Valeu, irmão, obrigado. Nossa programação aqui começou um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu quero agradecer a oportunidade, tá? Por ele estar aqui. Valeu. E a reunião de Manguinhos foi legal hoje, resumindo? Tem uma reunião hoje com os pessoal de Manguinhos, aposentados de Manguinhos, né? Ele está aqui para todo mês tem. Todo mês está aqui todo mês, passando alguns informes sobre o setor, a área, a parte jurídica de Manguinhos, as ações que estão pendentes, as nossas pendências com relação ao acordo coletivo, também o acordo coletivo dos aposentados e outras aspirações da classe trabalhadora de Manguinhos. Então, pessoal, um abraço a todos, tá? Valeu, muito obrigado, estamos valeu, aí. Obrigado mesmo. Tá? Até a próxima, pessoal. Você será sempre bem-vindo, não só você, como qualquer trabalhador, não só aposentado, como da própria ativa também, até a própria empresa, se aqui vier. Pois tá aí, bem-vindo. Abre aí os nossos canais disponíveis, né? Agora, essa frase, meu companheiro Ivan, foi uma frase isso aí me lembra uma outra frase, né, que a gente sempre repete aqui, que dizia aquele cidadão que morreu enforcado e foi esquartejado aqui perto da gente, né? O grande Tiradentes. E naquela oportunidade ele dizia: se todos quisermos, faremos deste país uma grande nação.
Até agora parece que nós ainda não fizemos que esse país se transforme numa grande nação. Mas a frase que a gente vê aqui, não só essa do grande Tiradentes, mas também que foi dito na história, é o seguinte: essa foi a única revolta dos escravos que foi bem sucedida na história, uma luta de 12 Por isso que anos. eles pagam, o haitiano paga o preço até hoje por causa disso, né? Mas isso fica na história, isso serve de exemplo para outras conquistas e outras lutas dos trabalhadores, não só do trabalhador de uma certa forma, mas da consciência do povo, porque isso é uma luta do povo, uma luta por qualidade de vida, e é uma luta de qualidade de vida, é uma luta de patriotismo, dependendo da sua própria nação, porque você há de entender que nenhum conquistador respeita o que foi conquistado, nenhum. Citamos aí quem é o conquistador que vai respeitar o conquistado? Nenhum respeito. Essa é a história, e a história está aí para ter esse tipo de posicionamento, né? E a gente vê aí as pessoas, quando tem esse tipo de sentimento e mentalidade, se transforma toda uma situação que é adversa, mesmo tendo consequências, e às vezes consequências trágicas, mas é baseado nessa consequência, ou então nessas situações diferenciadas, que o povo avança e conquista os seus direitos e conquista a sua honra e a sua dignidade. Verdade. Nós estamos transmitindo simultaneamente pelo Instagram, né, e também pelo Facebook. Nós vamos ter que correr um pouquinho, mandando um abraço aí para o Guilherme Ribeiro 2 e também para o Robert Freitas. Grande abraço aí, e nós aceitamos qualquer tipo de comentário, tá certo? Pulando agora um pouquinho o nosso próximo módulo. O nosso próximo módulo, ele está resgatando as lutas e as revoluções populares que aconteceram na América Latina no século XIX, XX e XXI. Nosso intervalo vai do dia 28 ao dia 5 de março, que é o dia de hoje. E no dia 28, então, em 1907, em Cuba, trabalhadores da fábrica de Cabanas e Carvajal, quer dizer, filhos de Cabanas e Carvajal, não sei o que é aquilo ali, fecha aspas, que pertence a uma multinacional estadunidense, para variar, né? Estadunidense, eles estão entrando em greve por melhorias salariais. As demandas dos trabalhadores serão atendidas após 4 meses de paralisação. E dia 29, Furtado? Mais uma vez a gente está mostrando aqui a participação dos trabalhadores nas suas lutas, né? Mais uma vez. No dia 29 de fevereiro de 2014, agora recentemente, né? No Brasil, neste mês, Clara Schaff, militante do Partido Comunista Brasileiro e companheira de Carlos Marighella, recebe uma homenagem da Secretaria de Política para as Mulheres. Desde 1945, quando começou as suas atividades políticas, luta por uma sociedade igualitária e pelo fim da violência contra as mulheres. Ela sobreviveu a 2 ditaduras e passou anos exilada. Foi presa em 1950 em Campinas, onde daria um curso sobre marxismo para a ferroviária. Em 1962, representou o Brasil no primeiro encontro das mulheres latino-americanas em Cuba, enviada pela Liga Feminina do Estado da Guanabara. E no dia 1º de março, companheiro de 1954, em Porto Rico, Lolita Lebron e outros 3 nacionalistas de Porto Rico abrem fogo contra o prédio do Congresso Parlamentar dos Estados Unidos, como forma de chamar a atenção para a situação colonial do seu país. Antes de atirar, elas gritam Porto Rico livre. Por causa disso, passarão 25 anos presos. Olha só, tá vendo? Porque queriam o seu país livre da opressão dos Estados Unidos. Agora, a gente fala mal
dos Estados Unidos, mas a esquerda americana é muito interessante. Nós temos trabalhos muito interessantes, Furtado, que foi concebido pela esquerda americana. Mas no dia 2, então, Furtado, de março de 1958, né, em Cuba, aconteceu alguma coisa? Nessa data, em Cuba, está no ar a Rádio Rebelde, emissora criada no mês anterior por Che Guevara, para transmitir ideias revolucionárias em todo o território cubano, convidando a população a se unir aos guerrilheiros na luta contra a ditadura de Batista. E no dia 3 de 53, dia 3 de 1953. Interessante, né? Na Guatemala, o governo progressista de Jacob Arbenz nacionaliza as terras ociosas da multinacional Fruit, para romper com o modelo de dependência econômica e concentração agrária. Com os interesses atacados, os Estados Unidos arquitetarão um golpe que destituirá Arbenz no ano seguinte. Quer dizer, ferir os interesses americanos, eles vêm e passam o rodo, não respeitam nada. No dia 4, então, Furtado, teu destaque. No dia 4 deste mês, de 1982, no Chile, ocorre o lançamento do filme Michigan, né? Esse filme teve a tradução mais ou menos assim, foi desaparecido, do diretor Costa Gavras, baseado na história real de um jornalista estadunidense que morava no Chile e que desapareceu durante a sangrenta ditadura de Pinochet. O filme mostra a participação dos Estados Unidos no golpe. Olha aqui, o filme mostra a participação dos Estados Unidos no golpe, o que ocorreu em vários outros países latino-americanos. Isso. E no dia 5, companheiro? Aquelas operações, Operação Condor, Operação Bandeirantes, Operação Oban. De triste memória. De triste memória. No dia 5, hoje, então, no ano de 2013, na Venezuela, morre o presidente Hugo Chávez e desperta mobilizações em todo o continente pela continuação da Revolução Bolivariana, sua dedicação à luta anti-imperialista e à integração latino-americana tornou-se referência para os países da região. Nós estamos correndo um pouquinho e nós selecionamos também as notícias da Câmara dos Deputados, notícia de hoje, do dia 5, né? E também selecionamos notícias do Senado Federal, também está aqui, que vai ficar, os links vão ficar todos lá à disposição, né? Porque o cenário internacional realmente nos causa muita preocupação. Está lá, vai ficar lá. E sobre o Jardim Macalé, Furtado, teria algum comentário? O Jardim Macalé, que na verdade o nome dele é Jardim Anete da Silva. Furtado, Haroldo Teles, nosso petroleiro, apareceu aí, grande Haroldo, estamos aí. E o Sérgio apareceu também. Nós estamos retomando. Haroldo, nós fomos bloqueados aqui no Facebook. Mas agora estamos retornando. Então, o grande Jardim Macalé, ele nasceu no dia 3 de 3 de 1943. Que coincidência, 3 de 3 de 43. Né? Exatamente. Ele é compositor, cantor, instrumentista, violonista, arranjador, ator carioca da Tijuca e por aí vai. Ele teve grande influência. Muito grande. O Vanderly, fazendo 54 anos, no dia 3, fez agora no dia 3, 54 anos também, de Belo Horizonte, né? Mandamos um grande abraço para a família, compositor, cantor, filho do violonista amador, José Delfino Catarino, legal. E o nome dele é Vanderlei Catarina. Né? Interessante, isso aí. Vanderly. E aqui, rapaz, tem alguma coisa que realmente está meio complicado aqui. Mas, enfim, vamos ver aqui. O Gabriel Pensador, Furtado, aniversariou, né, no dia 4, agora, 46 anos, foi ontem, isso aí. Também compositor, filho do jornalista Belisa Ribeiro,
né? Passou a adolescência no bairro São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, garotão, mas com a cabeça que eu sou fã desse garoto aí, também vai ficar lá à disposição, e a fonte que nós pegamos essas informações é na fonte do site do Ricardo Cravo Albim. Grande muita informação bacana lá, na parte da cultura, né? E Furtado, Patativa do Assaré, Furtado. Olha, Patativa do Assaré já... Manda um abraço também pro Sérgio Aparecido Silva, que chegou. Opa. E a Albert Petersen. Estamos quase... Quando eu vejo esse nome Petersen, me lembra muito do Dr. João Petersen, que era um curador aqui do estado, no meio ambiente. Teve um papel, Dr. Petersen, teve um papel fundamental lá em Maricá, quanto aquele roubo de areia que tinha lá. Ele, inclusive, tem uma frase dele, que ele dizia assim: como é que pode a Petrobras, um dos maiores armadores do mundo, embarcar em canoa furada? Isso aí, depois a gente pode comentar mais. Mas já entrou uma pessoa de novo. Mas Mirene Alves, um abraço, Mirene. Então, Furtado, Patativa do Assaré. Estamos quase terminando nossa transmissão. Com referência ao Patativa do Assaré, estaria completando hoje 111 anos. Agora, não preciso de Gonçalves da Silva. Tinha que ser Antônio. Tinha que ser Antônio. Por que você é Antônio? É claro. Ele nasceu em modéstia à parte, né? Antônio Furtado. Ele nasceu em Assaré, no Ceará, em 2002. Ele foi poeta, compositor, agricultor, nasceu nos sítios da Serra de Santana, no município de Assaré. Aí foi da onde ele pegou esse sobrenome de Patativa. Perdeu a vista direita no período da dentição devido a uma doença conhecida como dor de óleo. Aos 10 anos, já compunha versos com notável domínio da métrica, apesar de pouco acesso à escolarização. O pai agricultor faleceu quando Antônio tinha apenas 8 anos de idade. Aos 16 anos conseguiu uma viola tocada por uma orelha tocada, né? Por uma orelha, interessante. E passou a fazer improviso, seguindo tradições dos cantadores nordestinos. Bacana. E agora, companheiro, para fechar então nossos homenageados, antes disso, um abraço para Mirene Alves, também entrou. Estamos quase terminando nossa transmissão, mas vai ficar disponível lá no site professorivanluiz.com.br. E outra coisa, por favor, vá até o YouTube e vê lá o MP379, que é essa transmissão aqui. E se inscreve. Nós estamos precisando demais chegar a 1000. Nós estamos lá com 225 inscritos. É professor Ivan Luiz de Maricá. Se inscreve lá para a gente poder fazer a transmissão por telefone, porque nós estamos com um problema sério aqui para transmitir pelo YouTube. E nós sempre gostamos de transmitir simultaneamente YouTube, Facebook e Instagram. Mas no YouTube nós não estamos conseguindo. E precisamos que as pessoas se inscrevam, tem que chegar a 1000, pelo menos, lá no YouTube, para a gente poder transmitir pelo celular. Fechando aqui os nossos homenageados do mundo da cultura, nós temos o grande Heitor Villa-Lobos, né? Que estaria completando, está completando, porque só morre quem é esquecido. Isso é um ditado africano, hein? E como nós nunca vamos esquecer do nosso fabuloso Heitor Villa-Lobos, e nessas pessoas nós fazemos questão de trazer para a nossa companheirada, Heitor Villa-Lobos então está completando 133 anos de vida. Ele nasceu dia 5 de março de 1887 e foi reger uma outra grande orquestra em 17 de novembro de 1959. Compositor, maestro, violoncelista, né? Ele é realmente uma pessoa assim maravilhosa, e nós estamos correndo aqui porque está chegando a hora das nossas despedidas. Então, os amigos que estão chegando aqui agora, aí, Fernando Coelho chegou também, Fernando Coelho chegou, Iverson Stockman também chegou, e nós estamos terminando a nossa transmissão e esperando que vocês dêem um pulinho lá no site professorivanluiz.com.br, que tem bastante conteúdo lá, e
De lá, vocês podem ser direcionados para um blog que vão ficar, todo esse material todo na íntegra vai ficar disponível num link que tem lá para vocês desfrutarem também. Até a próxima quinta-feira. Lembrar que essa rosa vermelha aqui é para que todos tenham consciência que o socialismo é uma grande alternativa, socialismo democrático é uma grande alternativa, tá certo? Então tá lá, Fernando Coelho e Ibsen Stockman. Grande abraço aí, vocês dois que chegaram agora. Até a próxima quinta-feira, né? E Furtado vai permitir o nosso retorno na próxima quinta-feira, não vai ficar? Com certeza, mas antes disso, a gente rapidamente, nós tivemos uma assembleia com os trabalhadores da Shell, na terça-feira próxima passada, onde foi acertado ali, naquela oportunidade, o acordo coletivo dos trabalhadores de 2020 e 2021. E dizendo que foi muito importante a participação dos trabalhadores, porque houve uma certa luta, está falando luta em direitos dos trabalhadores. E vários questionamentos aconteceram e se chegou provavelmente a um consenso, né? E foi assinado aí o acordo coletivo dos trabalhadores. 5 assembleias. 5 assembleias, né? 5 assembleias, e cada vez mais os trabalhadores tendo posicionamento. Foi super importante isso aí, né? E também nós tivemos hoje, né, pela parte da manhã, uma reunião com a RH da Chevron para também para o acordo coletivo 2020-2021. Na oportunidade, a Chevron apresentou proposta e naquela hora ali nós questionamos alguns itens, né? Essa proposta vai ser apresentada aos trabalhadores e já ficou marcado para uma assembleia no dia 12, às 12 horas aqui no sindicato. E amanhã vai haver também, né? Amanhã tem uma reunião com os trabalhadores da... Acho que é Halliburton. Amanhã, por volta das 2 horas da tarde, nós estaremos participando de uma reunião com os trabalhadores da Halliburton. Então, marcando também a assembleia com a ExxonMobil. Né? Então, tudo isso amanhã vamos fazer discutir e para a próxima semana vamos ter uma semana muito ativa, né? Porque de respeito a... E estamos já entrando em contato com todas as empresas que tem database para maio, para já começarmos o processo negocial. E lembrar os companheiros de Manguinhos que estamos na dependência desses companheiros para a gente começar a discutir também o acordo coletivo daqueles trabalhadores. E estaremos de volta na próxima quinta-feira, como muito bem falou o nosso companheiro Ivan, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Então, Neto.